Sejam bem-vindos a mais um Pérolas do Imobiliário, o podcast que conecta você aos bastidores e o dia a dia do nosso mercado. E hoje, nosso time aqui de peso, eu, Simone Osório. Eu, Felipe Zeni. Eu, Josi Tonin. E a nossa convidada especial, a Josi. A Josi que vem da imobiliária Remax e também representa o Cresci, de certa forma, né, Josi? É hoje que vai acontecer muitas coisas legais. Seja bem-vinda ao nosso momento. Fique à vontade, né? E conte tudo pra gente. A gente vai te fazer bastante pergunta, não te preocupa. Muito bem, obrigada pelo convite. Eu espero poder ajudar aqui, esclarecendo as dúvidas e conversando, né, Felipe? Eu acho que a principal pergunta é você, sua trajetória, né? Conta um pouco de ti, da tua história. Tuas origens. Muito bem, eu sou natural aqui de Bento Gonçalves, né? Então, para quem estiver nos ouvindo da cidade de Bento, Farroupilha, Caxias, aqui da Serra, né? Eu nasci em Bento, sou a filha mais nova, estudei na Unicinos, depois estudei na UX, fiz relações públicas, fiz um pouquinho de marketing, depois fiz alguns treinamentos específicos sobre direito imobiliário voltado para o Airbnb, que era uma bandeira muito grande de quando eu iniciei na profissão. Faz quanto tempo que tu tá? 14 anos. Já se falava em Airbnb há 14 anos? Airbnb, quando eu comecei a falar, era 2014, 2015, né? Mas é que o tempo passa muito rápido e a gente não percebe, né? Se tu for olhar... eu não tenho noção exatamente de quando Estamos falando 10 anos. Entramos na internet, na era da internet, quando... Como é que Cara, a gente não sabe ficar sem. Tudo, né? Isso. Isso aí. Foi pro Airbnb, como é que seguiu daí teu rumo aí? Aí falando um pouco da minha curiosidade, né, de conhecimento, então eu fiz esses treinamentos específicos com o direito imobiliário voltado para o Airbnb. E sempre fui uma curiosa por aprender, por descobrir coisas novas, né? E acabei entrando no mercado imobiliário. O primeiro objetivo era fazer parte da empresa familiar, mas minha irmã sempre teve uma outra visão empresarial e aí eu acabei entrando para corretagem. Eu queria trabalhar na construção e eu acabei entrando na corretagem, né? Me apaixonei, me encontrei e tô aí, conduzindo essa carreira. Sempre fui muito ligada a pessoas, porque eu pela altura, né, Simone, jogava vôlei, né? E um esporte coletivo. Então, quando eu comecei a fazer meu estágio de corretora, eu procurei uma imobiliária grande na cidade, né? Fui bem acolhida. E desejava me desafiar, né? Poxa, eu vou tentar trabalhar sozinha pra ver como é que é, né? Então eu fiquei um período trabalhando como corretora autônoma. Senti falta de pessoas, da construção, né? Do troca de ideias, ou às vezes até o acolhimento, né? Pelos desafios que a gente enfrenta, né? E fui convidando pessoas pra, no primeiro momento, dividir o aluguel comigo. Eu não, né, corretora autônoma, não tinha aquela renda todo mês, né? Garantida, né? E aí nessa montagem de pessoas para dividir o aluguel, a gente foi montando um time. E aí eu montei a minha imobiliária. E depois numa viagem acabei conhecendo a franquia, né? E fui curiosa também. E aí foi a Simone fez uma trajetória parecida com a tua. Ela se identificou. Não montei nada. Por isso do parecida. Porque ela também, a gente era autônomas, eu e a Simone. Agora ela me abandonou, foi para uma imobiliária, por assim dizer. Justamente por sentir falta do acolhimento. Dessa energia, dessa troca, pessoas, né? Enfim, qualquer movimento, ele enriquece mais quando tu tem, né? E a gente até tinha, de certa forma, a gente se reunia frequentemente, lá na imobiliária do Felipe, ou ali com a Josi, a gente tava mais grudada, mas ainda sentia falta de outros canais, né? Uma rotina. Legal. E tu descobriu a Remax numa viagem, mas há quanto tempo hoje, então, tu é franqueada? Bom, a Remax eu conheci numa viagem ali no período que antecedeu a pandemia, né? Eu fui a Curitiba fazer um treinamento e lá estavam os remaxianos, digamos assim, também participando dessa atividade e se apresentaram, né? E aí eu conversei com o franqueador do Rio Grande do Sul. Depois nós nos encontramos novamente no fórum imobiliário. E aí ele veio conversar, ele estava querendo expandir a marca no estado, né? A Remax entrou no Rio Grande do Sul em 2017. E a Remax entrou no Brasil em 2009, então vê que é uma empresa jovem, né? Porque
no Brasil, porque ela tem 51 anos Sim, de mercado, sim. né? Presente em 110 países. No Brasil chegou em 2009, no Rio Grande do Sul em 2017. Nossa, 8 anos pra chegar no Rio Grande do Sul. É longe, né? Até vem o último. Até descer, né? Até descer, né? Até descer demora. Tem até a música, né? Eu vou descer, né? Isso aí, vai descer. Mas enfim, e aí nessa conversa ele perguntou, como é que tu trabalha, né? Porque quando eu iniciei esse time, essas pessoas, nós éramos em 5. Uhum. E a gente se intitulava uma boutique, porque a gente queria trabalhar com aqueles imóveis mais selecionados, a gente queria ter uma carteira mais enxuta e fazer um atendimento diferenciado para o cliente. Né? Que eu acredito que seja o propósito inicial de todo corretor que entra no mercado imobiliário, entregar um serviço diferente, né? Deveria ser, pelo menos, né? Por isso que eu disse, eu acredito, né? Deveria ser. Porque cada vez mais a gente fala com clientes e clientes que não têm experiências muito boas, né? De outros Exato. corretores. E isso não é uma exceção, é uma regra, né? Acontece muito. Tem muita gente que entra no sonho achando que o atendimento ao público é uma coisa fácil, né? Uhum. E acaba que fecham-se as portas porque justamente tu lida com pessoas. É. Então tem que saber lidar, tem que saber como vender e como atender hoje em dia, né? Senão tu acaba denegrindo a imagem da profissão e acaba não durando no mercado também, né? Exato. Isso é um grande assunto, né, pro Cresci. Querendo ou não, vão criar uma polêmica com as imobiliárias, né, agora. Como que não? As imobiliárias querem que o Cresci fiscalize, seja rígido, crie regras, una os corretores, faça milagres incríveis, né? Quando os próprios donos das imobiliárias colocam pessoas sem Cresci para trabalhar, omitem essas informações e transformam justamente o início do corretor num oba-oba, né? Tipo, olha como é fácil vender. E a responsabilidade civil e os documentos e todo o processo, porque a venda pode terminar aqui em 3, 4 meses. Mas a tua responsabilidade vai por anos, né? Exato. Então, se tu não fizer uma boa venda, se tu não cobrar os teus honorários corretamente, se tu não for sério no que tu tá fazendo, tu pode pagar pra trabalhar, né? Muito facilmente isso. Exatamente. A gente vai deixar a Jussi louca, porque a gente quer falar do Cresci, mas a gente quer saber um pouco da Remax, né? Não, que tudo bem. queremos saber, até porque a Remax fala em muita parceria, né? E a gente também hoje, mesmo não estando com Remax lá em Farroupilha, a gente trabalha em muitas parcerias, né? Nós 3 estamos aqui de prova. Somos parceiros. E então, fala um pouquinho mais, porque a gente quer entrar logo também no assunto do Cresci, do que a gente pode ou não fazer, como sair denunciando e reclamando, ou não, ou justo como agregar valor, né? Mas termina de contar tua trajetória aí um pouquinho e a gente começa a te bombardear com outras coisas. Pode ser, Josi. Vou terminar essa parte da Remax, né? Mas é que a Remax tem muito o que falar, né? Porque como tu comentou antes nos bastidores, tu tem um monte de coisas novas que a Remax tá trazendo, né? Exato. Fala um pouquinho também. Com certeza. Conta pra nós. Pra gente copiar. Não, com certeza. O que é bom precisa ser compartilhado, né? E finalizando a tua primeira pergunta, né, Simone? Foi período de pandemia ali que eu tive esse contato, esse acesso com a Remax. E eu não conhecia a Remax, né? Porque a gente fica tão envolvido no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que as tendências, as coisas novas, a gente vai sabendo quando já aconteceu, né? Então a Remax entrou no Rio Grande do Sul em 2017 e eu fui ter contato com eles em 2019 e 2020, né? E por ter essa ideia de ser uma boutique, uma imobiliária com poucos corretores e com uma carteira mais enxuta, quando eu conversei com o Thiago Medeiros, que é o franqueador aqui do Rio Grande do Sul, ele disse, a tua mentalidade já é de Remax. Que a Remax, ela tem um dos pilares que cada corretor tem a sua própria carteira de imóveis com até 20 imóveis. Exclusivos, né? O foco era, né? Porque hoje a gente sabe que não tem uma exclusividade e um produto diferenciado, né? Um serviço diferenciado, um serviço de exclusividade. Porque se o corretor tiver mais do que 20 imóveis na carteira, Não dá conta. ele não vai conseguir prestar um serviço diferenciado. Então vejam como aquele propósito da boutique lá atrás, de eu quero fazer um serviço diferente, eu quero atender bem o cliente, trazer uma boa experiência para ele, faz todo sentido se tu tiver uma carteira enxuta. Só que aquilo ali na hora me deu um bug, né? Ué, como assim, né? Quem é Remax? E aí eu fui me informar. E 2021, então, plena pandemia ainda, né?
eu decidi comprar a franquia, conversei com os meus pares ali, os meus colegas, né? Alguns não concordaram, não seguiram Remax, né? São parceiros hoje, mas não mais dentro da Remax, né? Porque realmente é um modelo bem disruptivo, digamos assim, comparado com a forma com que a gente aprendeu aqui no Brasil, né? Então, adquiri a franquia e o meu primeiro ano de franquia foi um ano de aluna. Não tenho vergonha de dizer. Foi um ano de muito aprendizado, porque todos os processos, toda a forma de prestação de serviços, ela é americana. Então, tem planilha que o corretor adora. Sim. Tem dados que o corretor Adora. né? Tem um CRM, tem registros de visita, tem ferramentas que a gente sabe que o corretor brasileiro, a gente foi preparado, a gente vive nessa cultura, né? De ser mais o atendimento, ser mais a execução e não tanto o planejar, o olhar os números, os indicadores, essa parte mais organizada, né? E o americano é muito disso. Então esse foi o primeiro aprendizado que eu tive que ter. Não, peraí, eu quero prestar um serviço, eu preciso medir o meu serviço. Preciso saber o que o cliente está achando. Eu preciso ter informações e para ter informações eu preciso organizar, ter dados, né? Se tu não dá os dados, o CRM não te responde nada, né? Primeira pergunta, check, já arrisca aí. Tu falou que hoje a cartela é de 20 clientes por corretor, né? Por corretor, exato. A questão, eu já tenho, claro, já iniciei uma parceria já com o Remax, uma vez num sobrado em Farroupilha, né? Com a gente? Não me lembro se era de Bento, era um rapaz. Se tu Como é que era o nome do imóvel? A sobrado no bairro Santa Catarina. Sim, fomos nós que vendemos. O imóvel era de um cliente nosso de Bento. Isso aí. E vocês venderam? Não, a gente não vendeu. Eu fui mostrar o imóvel já com o corretor. Ah, Daí eu vi é que foi uma imobiliária de Farroupilha que vendeu. Foi Altar, inclusive. Foi o Rodrigo que vendeu. Qual é a imobiliária do Rodrigo? Foi o Rodrigo. Mas o Rodrigo já trabalhou na Altaia, né? Pode ser, então. Vai saber. Mas, enfim. Daí Qual eu vi que o Rodrigo método que é? já era bem diferente. Porque daí já tem a questão que a gente faz muitas parcerias. É o pessoal pegar a chave e mostrar. A Remax, ela já traz o corretor junto. A planilha, que eu vou falar aqui, eu copiei. O cara me mostrou, tirei um print screen com os olhos e copiei, fiz igual no imobiliário. Parabéns. Porque eu achei Se precisar do excelente. arquivo, eu compartilho contigo. Não tem Não, problema. ótimo. Que aquilo lá é sensacional, porque muitas vezes tu vai mostrar um imóvel para um cliente e ele diz, o que houve? Como é que foi a visita? O cliente não gostou? Tu preencheu aquela folha da Remax ali e utilizou para alguns imóveis que estão com o valor acima de mercado, é ótimo. E daí, vamos botar o principal fator. Meu imóvel não vende. Daí tu vai lá, faz quantas visitas tu já teve no teu imóvel? Nenhuma. Tá, mas o valor condiz com o mercado, né? Que acho que é muita coisa que a Remax faz, né? Falou das 20 clientes, é uma coisa que a gente analisa, vou trabalhar em cima porque o valor tá dentro do mercado e vou conseguir vender porque tá dentro do mercado. O meu valor não tá dentro do mercado, não vai vender. Tá fora da FIP, Felipe? Isso aí, fora da FIP. Vamos fazer aqui uma analogia com o que todos nós conhecemos. A tabela FIP de carros. A gente olha a tabela FIP e se desespera, né? Sim. Porque, eu paguei tanto do meu carro e 3 meses perdi dinheiro. O imóvel é o contrário, ele ganha, A né? FIP tem tabela, né? Tipo, a tabela, ela mensura diretamente. Ela é o norteador. E o imóvel, o norteador, que seria o corretor, ele oscila, né? Um avalia em 500 e o outro 600. Tirando as palavras da minha tabela. boca. Pra te ter uma Não ideia, funciona. Nós somos a tabela FIP do proprietário. A gente precisa e ela não é orientar precisa. E aí, tu dificulta, né? Quando tu fala para olha, o teu imóvel tem tal valor de mercado e o outro. Porque hoje o cliente, ele vai em todos, né? Claro. Ele quer saber, mesmo que tu cobre para fazer a avaliação, se tu diz que tu não cobra e ele vai colocar o imóvel à venda na tua imobiliária, e aí tu vai para esse serviço e tu fala o valor que tu acha, ele vai naquele que favoreceu mais o valor, né? E aí a gente fica sem conseguir mensurar. Eu disse, bom, eu até trabalho. Eu já não trabalho com o mesmo gosto, né? Eu te falei 500, tu vai vender a 650. Eu trabalho porque eu não quero não ficar na roda ou depois ter que dividir. Aí que entra a Remax, Felipe. Essa colocação ela é muito importante porque esse foi o meu primeiro grande aprendizado. Ter o empenho e a confiança de apresentar para o proprietário, para o vendedor, né, Josi? Números do mercado
para que ele enxergasse que o preço que ele está querendo colocar no patrimônio dele é um preço mais sentimental, é um valor mais emocional e é totalmente diferente do que o mercado trabalha. E como é que a gente mostra isso e traz ele para esse entendimento? Com dados. Então esse foi o primeiro grande aprendizado da Remax. Eu preciso trazer esse proprietário para a realidade do mercado. Como é que eu faço isso? Não é axiologia, eu preciso apresentar dados. Então a gente faz uma avaliação mercadológica gratuita para todo proprietário de imóvel que quer trabalhar com a Remax. E qual é o risco aqui, Felipe? Muitas vezes os proprietários assistem o nosso trabalho, né? Eles assistem a nossa apresentação de avaliação, que dá trabalho, né, Simone? Sim. Porque vamos lá, tu vai pegar o sobrado lá no Santa Catarina. Puxa vida, para te chegar numa avaliação de mercado, tu vai precisar comparar o preço que ele está pedindo com o que está sendo praticado na mesma região, né? Na mesma localização, na mesma área geográfica, com a mesma tipologia. É sobrado, 2 quartos, 3 quartos, um banheiro. Ou seja, aqui vem a FIP. É um carro sedã, é uma SUV, é 2 portas, é 4 portas. Então a gente tem que fazer essa avaliação mercadológica do imóvel e apresentar para o proprietário. E quando a gente apresenta para o proprietário, ele, como todo bom gringo, tu quer baixar o preço do meu imóvel. Tu quer dizer que vale tanto. Não vou deixar contigo. Normalmente o nosso cliente, ele bate na mesa. É isso aí. Ele não quer. E ele vai embora brabo lá da imobiliária. Dizendo que não. Passam 2 meses, 3 meses, ele volta. E aí ele diz o seguinte: Felipe, tu foi o único corretor que falou a verdade, que teve o trabalho e a coragem de me mostrar aqui os números. Não tá vendendo meu imóvel, eu parei pra refletir e realmente eu tô com o preço distoante. Se eu insistir com esse preço, é por isso que eu não tenho visita. Aí ele volta lá e diz pro Felipe: Felipe, eu quero que tu seja o responsável pelo meu imóvel. Então tu cuida. Aqui entra um serviço exclusivo. E esta é a confusão da exclusividade com a Remax. Porque o Felipe vai ser o representante daquele vendedor. No nosso mercado brasileiro, né, que eu aprendi, era o agenciador. Ah, quem que é o agenciador do imóvel? O agenciador do imóvel aqui é o Felipe. Ele é o responsável. Só que ao invés dele ganhar 10%, é isso que ganha um AG? Ele vai ficar responsável pelos 3% dessa captação imobiliária. Porque você tem um vendedor, ele é teu cliente, ele confiou em ti, na tua avaliação. Toda visita que os anúncios que o Felipe fizer para vender, toda a propaganda que o Felipe fizer para vender esse imóvel, essa propriedade, e trouxer a Josi, a Simone, trouxer um corretor parceiro que tem um comprador, quem é que vai acompanhar a visita? O Felipe. Porque o Felipe visitou o imóvel, sabe? Ele conhece. Sabe tudo, conhece a margem que o proprietário colocou e ele vai junto com o corretor, não porque ele quer roubar o cliente do corretor. Pelo contrário, ele de ajudar, fato né? quer fazer a venda. Porque 3% vai ser a remuneração de quem tem o vendedor e 3% vai ser a remuneração de quem tem o comprador. Então o Felipe não vai lá para pegar o cliente do comprador, ele vai lá para ajudar o corretor que muitas vezes nem conhece o imóvel, nunca foi visitar, não teve acesso nenhum e ele sabe tudo. E aí ele vai junto para fazer essa venda acontecer, né? para somar forças. E às vezes o corretor ele não enxerga dessa forma, ele acha que vai tirar o cliente. Ele vai roubar o cliente. E aí vem a ficha de visita. O que é a ficha de visita? A ficha de visita, ela ajuda a garantir os honorários dos 2 corretores. Porque muitas vezes não deve acontecer lá em Farroupilha do cliente ir direto no vendedor. Não, só exclusivo aqui de Bento. Isso. Não acontece em Farroupilha. Lá é típico, eu não conheço, nem construtora vende direto. Em 12 só. Acontece, né? Só em Bento acontece isso, né? Então, se você tem o registro, a ficha de visita, dizendo que a Dani, vou acordar a Dani ali, que a Dani foi visitar o imóvel com o Felipe, certo? E a Dani depois foi direto no proprietário, o proprietário ligar pro Felipe e dizer, ó, Felipe pintou um cliente aqui, ele quer comprar direto comigo, não, né, quero negociar, não quero mais pagar os honorários, o cliente vai, tu tem a fichinha de visita. Deixa ele vender, né? E aí tu vai dizer, olha, vamos sentar pra conversar, porque eu apresentei esse imóvel pra Dani.
Eu fiz a aproximação, eu fiz a apresentação, eu trabalhei. Provavelmente ela tá te pedindo um desconto que é pra tirar o meu serviço, pra tirar a minha comissão. Não vamos ir pra outra esfera pra acertar. Vamos acertar entre nós. Agora, se tu não tem a ficha de visita, vai ficar uma palavra contra a outra, porque tu não tem nenhum dado concreto pra provar. Hoje falam que até com as conversas do WhatsApp, tudo dá pra pegar e se utilizar, né? Pra cobrar os honorários, né? E pra quem não sabe, né? A nossa profissão, ela é protegida por lei, né? Então, os honorários é um direito do corretor que tá intermediando a negociação. Então, pra ti que tem um imóvel e acha que tirar os 6% dos honorários do corretor que mostrou, e muitas vezes ele tem uma prova concreta que foi ele que mostrou o imóvel, cabe juridicamente tu ter que pagar esse valor pro teu corretor, tá? Então, 6% que tu deu de desconto Vai sair caro. vai sair caro, porque tu vai ter que pagar de novo 6% e tu deu desconto no imóvel. Então, fica a dica, não venda imóvel direto se teve corretor na negociação, porque os corretores cobram. A gente até deixa a negociação acontecer muitas vezes, né? Deixa ele vender. Depois tu vai lá, confere a matrícula. Era o meu cliente, muito bom. Então, agora eu tenho as saber provas. que é o E vale ressaltar, comprador, né? não fala que foi ele A que foi matrícula atrás. do imóvel é bem simples, né? Hoje qualquer pessoa pode tirar no registro de imóveis. Então, se passou 3, 4 meses e eu passei no final de semana e vi o Joãozinho morando lá, eu vou no registro de imóveis, pego a matrícula 01, acho lá o Joãozinho, a data da compra. compra. A data da compra bem similar, e eu tenho as provas, muitas vezes que nem a gente falou, a ficha de visita. É um direito nosso de cobrar, né? E cabe cobrar juridicamente, né? Mas essa semana, 2 casos muito interessantes aconteceram, porque não um corretor novo, corretor antigo, né? Nós fizemos uma parceria, ele tinha o vendedor, no caso o proprietário do imóvel, e eu tinha a compradora. Ocorre que chegamos desde o começo. Eu, antes de fazer o contrato, eu verifiquei toda a certidão do vendedor, do imóvel. Tem IPTU pendente. Fulano, tem IPTU pendente. Não, tá bom, eu vou falar com ele. Tá bom. Vai. Fulano, o IPTU continua com a certidão positiva. E assim foi. Chegamos na assinatura do contrato. Nós temos o IPTU pendente. Mas é que ele é de fora, ele não mora na cidade. Mas enfim, sabe, o corretor vai lá na prefeitura, faz a renegociação, né, faz o parcelamento, paga o IPTU, porque hoje, graças a Deus, a prefeitura corrigiu um erro que eles tinham alguns anos atrás, que antigamente tu tinha um débito, tu ia lá, fazia a renegociação, pagava a entrada ou a primeira parcela, até sair o financiamento, saía a certidão negativa de débitos, saía o ITBI, e se o cara parasse de pagar, o problema ia ser do comprador. E muitas vezes o vendedor sempre fala a verdade, né? Claro. E isso acabava depois voltando pro corretor. E esse caso, o cara não fez nada disso, não se envolveu. Então, tipo, que agenciamento que foi esse que foi feito, né? Quais foram os requisitos? Eu peguei o imóvel, como Só foi? peguei. Só peguei. Não sei, Tipo, eu não sei nada sobre imóvel, não sei nada sobre o vendedor. Não correu atrás e ainda eu acabei tendo que me envolver nessa parte, né? Que eu não tenho teoricamente nada a ver, né? E ele com o vendedor. Exatamente. E cada um tem que fazer a sua parte bem feita e é assim que funciona a parceria, Exatamente. né? Tem Fica que bom andar pra todo junto, mundo, né? anda junto. Que é uma conversa que eu e o Felipe seguidos a gente tem, que o Felipe diz, eu precisaria agenciar mais imóveis. Mas às vezes não vale a pena. Não vale, porque se tu vezes agenciar direitinho os que tu tem, tu vai conhecer esses imóveis, tu não vai ter esse tipo de problema na hora da venda, essa surpresa. Ou pelo menos não, eu sei que aquele imóvel da Simone que eu agenciei, a Simone tá devendo IPTU desde 2017. Tu tá sabendo desde o início. Eu tenho ciência disso. Na hora negocia também, se a pessoa não tem condições, tudo se negocia, né? Mas o que é falado antes, não. O combinado não sai caro. Assim como outro imóvel que eu fui agenciar, que tinha uma avaliação de 750 mil e uma de 1.350.000. Jesus, olha a diferença! Que FIP é essa, Josi? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Sim, exatamente. Até perguntei se de repente não era outro imóvel que tinha sido avaliado. Não, avaliaram 2. De repente. Não, era o mesmo imóvel, 750 a 1.350.000. É uma casa no meio. Agora, eu tenho uma curiosidade. Vocês falaram em 20 imóveis, né? Claro, ele tem essa peculiaridade de ter poucos imóveis, às vezes, né? E geralmente eu foco no quê? Nos que estão com preço dentro do mercado, mas não deixo de ter todos os imóveis.
Como é que é a abordagem da Remax? Hoje vocês têm 20 imóveis por corretor, vocês fazem a guarda de leads ou vocês trabalham, de repente, num PAP, o antigo porta a porta, que a gente chama? Como é que é trabalhado o corretor da Remax por ter menos imóveis? É o mesmo trabalho do corretor que não é Remax. Mesmo trabalho de prospecção, de contato, de porta em porta, de indicação. É o mesmo trabalho de prospecção, que eu acho que hoje realmente é o nosso maior calcanhar, né? Onde aperta mesmo é a prospecção de clientes. Agora, a questão dos 20 imóveis. Eu não tenho nenhum corretor na minha equipe que tem 20 imóveis em carteira. Tem menos ou mais? Todos têm menos. E a tua equipe hoje são quantos corretores? Hoje nós estamos em 15 pessoas. Nossa. Sabe por que a gente não consegue ter 20 imóveis em carteira? Não faço ideia, agora fiquei curiosa. Eu acho que você sabe. Eu não quero falar. Acho que não quero Sim, falar. Agora é a hora da polêmica. Pela força de vontade mesmo do trabalho que dá. Eu acho que se tu tiver os imóveis certos não e é o trabalho focar, que dá? Eu acho por causa do valor das avaliações. Hoje, o que acontece dentro da nossa unidade, né? Dentro da Remax Serra Business. Os nossos corretores, eles estão ficando cada vez melhor em fazer avaliação. Né? E isso não contenta os gringos. E aí, o que acontece? A nossa avaliação mercadológica, ela traz o imóvel para dentro da realidade de mercado. Quando o cliente assina o contrato de serviços com o corretor, para que ele possa ser o representante e fazer a venda e colocar o imóvel no mercado, o que acontece? O corretor coloca o imóvel no nosso site, no nosso portal, nos nossos parceiros. Parceiros que eu falo são portais, né? O LX, Zap, Viva Real, Chave na Mão, Bento Imóveis. A gente tem inúmeros parceiros ligados a um plano de marketing na divulgação do imóvel do cliente. Não só o nosso portal Remax, não só o nosso site Remax. Então a gente colocou ali. Começou a colocar o imóvel na vitrine para que o mercado enxergue. O que acontece? A Josi tá fazendo pesquisa para comprar um apartamento de 3 quartos. Ela tá monitorando a internet, sei lá, uns 2 meses, 3 meses. E tá lá olhando, procurando. E aí, de repente, ela entrou na internet já um pouco triste, porque os preços estão todos elevados. E, pimba! Apareceu o anúncio da Remax. E cabe no meu com bolso. o apartamento que ela queria. E com o que ela queria? Com o preço coerente. O que a Josi faz? Normalmente ela liga pro corretor que já atendeu ela nessa busca nesses 2, 3 meses. E diz: Simone, eu vi um anúncio aqui da Remax, um apartamento que eu quero visitar. E aí a Simone tem 2 possibilidades, né? Porque normalmente o cliente printa e manda o anúncio pra nós, é ou não é? Porque nós somos prestadores de serviços. Que bom quando ele faz isso. Exato, aí ele tá confiando em você, ele tá dizendo assim, ó, tá aqui o imóvel que eu queria, eu quero visitar contigo, porque eu tô tendo uma boa experiência com o teu atendimento. Aí o corretor tem 2 possibilidades, 2 hora caminhos. da verdade, Simone, tu é ética ou não? Não, mas nessa questão não é ética, porque se é uma casa e é fácil de agenciar, tu não vai tentar agenciar sozinha? Porque a questão é essa, Mas né? quando tu sabe que é Remax, não adianta, né? Mas a Remax, ela já não é 100% exclusividade, né? Sim. Eles 100%. tentam. Vocês fazem Mas eu um falei com os contrato, de Caxias e 100%. tava em O outra. contrato que vocês fazem Se é 100%, vai direto, não perde tempo. 100%. Mas- Tem um contrato particular de exclusividade, que é o contrato básico, e a Remax faz um contrato de serviço, então, pelo que tu falou. Eu vou chegar aí, Felipe. Então, vamos lá. Vamos ver. Eu não sei nem se é uma questão de ética ou se é uma questão de colaboração com o teu próprio desenvolvimento de negócio e com a fidelidade do teu cliente comprador. Porque se ele printou o anúncio de outra imobiliária, de outro corretor e te enviou, ele tá dizendo pra ti, eu quero fazer um negócio contigo. Eu sou fiel a você. Me aproxima Uhum. desse imóvel. Ele não quer saber se é outro corretor, ele quer você. E ele quer fechar contigo. Ele Ele já quer te fechar deu, contigo. eu quero esse imóvel, eu quero fechar contigo. A única coisa que o corretor tem que fazer é bater o telefone e ligar pro pessoal da Remax, viu o imóvel, vamos fechar uma parceria. Se for a Remax ou se for qualquer outra imobiliária, aqui que entra uma questão muito importante que a gente tem que entender. O nosso mercado tá cada vez mais colaborativo. Porque vamos lá, tu vai sair da tua imobiliária com o print no teu celular
E tu vai procurar onde é que é, quem é, vai agenciar, vai não sei o quê. Aí daqui a pouco tu perdeu 3 dias. Não achou? E o cara Não já achou. não te quer mais tanto assim, né? E o que cara ele já te- falou com o corretor direto da outra imobiliária. Daí, como tu demorou pra dar o retorno pra ele, ele decidiu ligar pro corretor da Remax, Aham. marcar a visita. Ele chegou lá, ele olhou pro apartamento e ele disse: é isso que eu quero. Tá no preço que cabe no meu orçamento, eu vou fechar contigo. Aí, pimba, fechou. O corretor da Remax sabia que ele tinha um outro corretor? Não. O corretor da Remax sabia que ele tinha printado esse anúncio e pedido pro outro corretor mostrar? Não. Quem é que fez a visita? Quem apresentou? Quem trabalhou? Foi o corretor. Quem tem a ficha de visita. E aí, o que acontece? Muitos negócios, os corretores de imóveis estão perdendo por ter essa leitura de eu vou ir direto no proprietário, eu vou tentar descobrir, eu vou tentar agenciar. E às vezes ele tá abrindo mão de 3% da comissão que tá caindo na mão dele, porque o imóvel já tá precificado. Mas A 3%. parte mais difícil que é a avaliação, Josi, a gente já fez. A gente já enxugou aquela gordurinha que tem no preço e ele tá pronto para ser financiado, pronto para ser adquirido. Então, o que acontece na Remax? A gente não consegue ter 20 imóveis na carteira por corretor, porque os nossos produtos, Vendem ao rápido. serem anunciados, ou vem um comprador direto e ele tá ali zapeando, procurando, pesquisando e ele vê que o nosso preço já tá coerente e compra com a gente, ou alguns corretores parceiros, a gente já tem aí, isso é algo que nos motiva a continuar trabalhando sério, a gente já tem uma carteira de corretores autônomos, alguns corretores dentro de imobiliárias que já sabem que dessa parte difícil, que é a avaliação, que é reduzir o preço, e eles ficam monitorando a nossa carteira ou ligando para nossa equipe. Oi, Josi, e aí, o que entrou essa semana? Eu tô precisando de um quarto, entrou alguma coisa aí? Oi. E aí acaba acontecendo que é a parceria muito rápido. E aí isso gera volume. Então a gente não chega em 20 imóveis por corretor, porque o mercado tá absorvendo muito rápido a nossa carteira. O imóvel no céu, o imóvel no valor, na FIP, né? Que nem tu comentou, vende. Vende. É igual o carro. Ah, hoje vai comprar um carro tudo acima da FIP. Vai ficar lá. Não vende. Daí teve casos, todo mundo tem o caso, né, do cliente que liga nas nossas imobiliárias, claro, no exemplo da Remax. Ele precificou, ou o Joãozinho precificou. Emocionalmente. Hã? Precificou com o valor emotivo dele. Emotivo, né? emocional. E acaba Ou que o não valor do vende, né? vizinho, né? O valor do vizinho também é ótimo. Daí acaba acontecendo, precifiquei o imóvel ali, quantas visitas tu teve? Olha, tive 6 meses e ninguém visitou. Cara, mas o imóvel tá com o valor abaixo do mercado, tá acima do mercado. Ah, mas o valor que eu preciso é isso pra comprar minha Lamborghini. Né? Vai ficar ali com o teu imóvel sem ter Lamborghini. Exato. Aí tem o cara que, o corretor que avalia porque aquilo que o vendedor quer ouvir. Avalia né? pra deixar o cliente feliz. Mas Exatamente. tem muito, eu tô com uma situação que agora, falando, eu disse, eu vou fazer esse trabalhinho de apresentar as hipóteses, porque o que aconteceu? Ele investiu muito no imóvel que ele comprou e supervalorizou. É botar o banco de couro no Chevette. Vai ser sempre um Chevette, né? E ele tá com imóvel que a avaliação foi X e ele botou quase que 2X. Tipo, ele realmente... Porque eu orientei de uma forma e não teve nem muito apelo sentimental. Foi a planilha dele de todos os custos que ele teve em todas as mudanças de piso, de luz, de não sei o que, de não sei o que. E chegou num valor que não vai ter visita. E a gente não quer, né? Eu não quero ligar pra ele e perguntar como é que tá tudo e eu não tenho ninguém pra te mandar, né? Justo o contrário, eu quero dizer que o imóvel dele, ele está excelente, que a gente quer poder ter visita, porque ele tem vontade de comprar outra coisa, enfim, né? A gente quer mostrar o trabalho. Mas quando ele já nos coloca um valor, né? É difícil ter essa bagagem. E nada como os dados. E aí vem as planilhas, né? De tu ter como apresentar, mas eu não tô apresentando no meu achômetro. Eu tô apresentando com dados reais. Sendo que o que tem à venda nem sempre é o real. Às vezes é o único material que tu tem, é o que tem à venda, né? E o ideal é sempre tu mensurar com o que está sendo vendido. E às vezes tu não tem também todo esses dados. Mas tu ter um meio termo para que ele entenda que o valor dele tá fora, né? Exatamente. Então vou ter trabalho de casa. Não sou Remax, mas vou ter trabalho de Isso casa, vai te né? ajudar muito, porque tu vai adquirir mais conhecimento sobre aquela região, né? Isso é outro aprendizado da Remax. O corretor, ele não consegue atender a cidade inteira. Ele não vai se deslocar do sul, norte, né? E conhecer. Ele precisa ter uma região de atuação
aonde ele possa fazer ali um trabalho bem feito, né? Atender os vendedores que querem vender os seus imóveis, os compradores. Ele precisa... É como um representante comercial, né? Que tinha a pastinha e aí essa... A área definida. A área definida. Dentro da Remax, por que os nossos corretores não concorrem um com os outros e nem com os corretores de mercado? Porque a gente organiza por regiões. Então, cada corretor, ele é um especialista num determinado bairro, numa determinada região da cidade. E quando tem um cliente que mora na Zona Sul e ele, por alguma razão, vai ter que morar lá na Zona Norte, o corretor não vai atravessar a cidade da Zona Sul e vai até a Zona Norte pesquisar imóvel para ele, procurar. Ele vai ligar pro corretor que está posicionado lá, que é conhecedor da região, que é conhecedor da carteira do que tem à venda. E ele vai dizer, olha, vou fazer um briefing, né? Tô com um comprador que quer 2 quartos, com sacada aberta, com churrasqueira, 2 vagas de garagem, elevador, até X mil. O que tu tem no teu bairro aí na Zona Norte que atenda a essas características? Aí o corretor vai entregar para ele, vai fazer a parceria, vai vender muito mais rápido, Já faz sem o filtro, despender tanta energia, e aconteceu. Mas esse seria um dos princípios daquilo que a gente tanto bate na tecla, né? De ter o coleguismo, de ter a parceria. Porque 3% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Né? Só que a gente fala, e é tudo muito lindo, né? No papel, na oratória. Mas na prática é um pouquinho mais complicado. Principalmente desmistificar bastante, isso, né? Acho que já evoluímos, talvez Só que... com os mesmos, né? Mas se os mesmos entenderem, vai fortalecendo, né? Acho Sim. que melhorou. Melhorou, claro, não podemos dizer que não. Mas, por exemplo, os corretores deixam de ser CLT muitas vezes porque eles querem ter liberdade, eles querem ter autonomia, querem, claro, ganhar mais, né? Mas o principal é que eles querem parar de ser coordenados, por assim dizer, né? E eu vejo cada vez mais as imobiliárias querendo colocar corretores dentro, só que os corretores acabam não ficando, daí vem aquela tal da dança das cadeiras que a gente estava falando outro dia, justamente porque eles querem tratar o corretor como um CLT, cobrando horário, cobrando agenciamentos, cobrando regras, cobrando isso, cobrando aquilo. Vestimenta, tudo. Exatamente, só que, digamos assim, eles esquecem que a gente não é CLT, daí cada vez mais tem corretores autônomos, porque eles não querem isso. Gente, assim, a gente não tá se vinculando em imobiliária, claro. Aí tem o cara da imobiliária, que tem imobiliária, tem responsabilidade, tem um planejamento, Claro. tem uma meta que ele quer alcançar. Mas tem que achar um meio termo no relacionamento com o corretor, porque regras ok, mas pega leve ali, né? Porque eu não vou ficar cumprindo horário, por assim dizer, né? Eu sei que eu tenho que cuidar dos meus clientes, eu sei que eu tenho que agenciar os meus imóveis. E eu quero vender porque eu quero ter dinheiro. Aí. Mas a partir do momento que isso deixa de ser um prazer e começa a ser um sacrifício, o corretor se desvincula, né? O corretor, ele tem aquela coisa que não tem o salário, né? Então, se vender, tu ganha. Eu costumo dizer, já jogo várias vezes na mesa, que era uma coisa que eu aprendi numa loja, que eu fui gerente, que era de material de construção. O proprietário falava, tu pode ficar na imobiliária do Joãozinho e da Mariazinha. Ou no caso que a gente falava, tu pode ser o vendedor aqui nessa loja de material de construção, na outra. Se tu não se esforçar para vender aqui, tu pode ir lá na loja do Joãozinho e da Mariazinha. Melhor tu não vai vender. Não muda. Tu tem que se esforçar no lugar que tu tá. Tu não vai se esforçar, tu não vai vender. Exatamente. O vendedor é aquele que se esforça. Ou a gente tinha antigamente aquele título que era o balconista. Tu pode pegar então um vendedor, um corretor ou um balconista. Daí ele vai chegar pra Simone, gostei desse imóvel aqui, me leva lá, por favor. Ou tu é o vendedor, ele vai dizer, Felipe, Simone vai chegar e falar, Felipe, eu tenho esse imóvel aqui pra te oferecer. Lembrei de ti, que tu tá com a tua namorada e estão buscando um imóvel de 2 a 3 dormitórios que pretendem ter filhos. Interessa? Vamos visitar? Ah, Simone, chegou na hora certa. Então tem a diferença clara, né? De hoje em dia, do vendedor pro balconista, né? O tirador de pedido, né? Tirador de pedido, isso aí ninguém mais quer, né? Exato, exatamente. Eu acho que, claro, não é muito fácil para um gestor, tu que tem a imobiliária já há mais tempo, né, Felipe, e você também. Querendo ou não, para vocês é difícil pesar essas coisas, né? Mas, tipo, tu tem que ter um colaborador que tenha, seja proativo, queira por si só crescer, né?
sem que tu ter que ficar obrigando ele a fazer as coisas. Porque a partir do momento que tu obriga e tu não paga um salário, eu prefiro ir trabalhar de CLT, então. Vínculo empregatício, daí começa a enrolar. Isso, exatamente. Porque, tudo bem. querendo ou não, talvez seja ali que não queira fazer a parceria, talvez seja ali que porque daí também a imobiliária não quer ter que dividir o dinheiro, né? Ah, não. Simone, vai atrás do imóvel, vai lá, procura, pega a foto da Remax, vai ficar andando nas quadras ali, gastando gasolina. Estão esperando o cliente, o proprietário Isso, chegar. querendo ou não, a gasolina tá R$6 ao litro, né? Vai, gasta à vontade. Agora falando de vendas, vamos trocar de saco pra mala. Tu também é delegada aqui de Bento, isso? Não. Eu cresci. Eu cresci. Na verdade, eu sou conselheira do Cresci. Conta pra nós como é que tu atua, como é que funciona. Voluntariamente, né? Eu entrei... Que legal, que Como incentivador. Voluntariamente, Felipe, porque a trajetória que a gente tem no mercado imobiliário, ela é um pouco solitária, né? A gente não sei, a gente tem um sentimento de que as coisas acontecem e a gente não tem um pai e uma mãe ali para nos defender, para nos proteger, né? O colega lá roubou meu lanche. Eu vou brigar com quem que vai olhar por mim, né? Então, vou fazer uma analogia aqui de novo, né? E algumas coisas aconteceram logo que eu cheguei aqui, a gente tava conversando, né, Josi? Com a Simone também sobre o registro da visita. Eu não fazia isso no início. E aí eu tive alguns clientes de valor agregado que eu apresentei os imóveis, mas depois sumiram, não atendiam mais telefone, né? Que eu acho que isso também só acontece em Bento, né? Só contigo, aliás. Puxa vida, o que aconteceu, né? A gente fica se perguntando, será que foi alguma coisa que eu falei? Será que, né? A gente quer saber, então, você é proprietário. Você é proprietário. Responda a gente. Responda, você é comprador. Né? E não diz, olha, eu vou em frente, eu vou continuar procurando, eu não quero mais procurar o imóvel, eu não quero mais o teu serviço. Diz pra nós, é muito melhor do que a gente ficar naquela expectativa no escuro, sem um sinal de informação. Fica incomodando, né? E a gente fica incomodando, porque daí a gente manda mensagem, liga. Mas, assim, o que eu fiz de errado, né? Será que eu mandei Exato. alguma, né? Fui insistente demais, fui insistente de menos? Ou alguma coisa que eu falei, então é importante o corretor saber. Eu não quero seguir com você, eu parei, eu tô olhando com outro corretor, mas nos dê um rumo. O que aconteceu? Esses clientes voltaram nesses imóveis e fecharam um negócio direto. E, obviamente, que houve aí um prejuízo de um honorário que ficou só no sonho, né? Puxa vida, vou receber, vou fechar esse negócio, vou receber essa comissão, né? Esses honorários, isso vai acontecer, isso na minha vida, tá? A gente fica ali construindo, né? Um futuro em cima do nosso trabalho. E não aconteceu. E aí eu fui pedir ajuda, né? Pro pai e pra mãe, fui pedir ajuda pro Cresci. Puxa vida, o que eu faço nessa situação, né? Olha só, o cliente foi lá e negociou direto. E aí que eu fui sentir a necessidade de ter realmente um órgão representativo da classe que possa nos defender, que possa nos orientar como a gente tem que proceder para que a gente não seja descartado, deixado, usou, foi lá com a Simone, visitou, gasolina, tempo, informação, e agora eu não quero mais saber da Simone, eu vou ir direto. E tu conseguiu essa ajuda que tu queria? Consegui a orientação, né, Simone? Porque como eu não tinha feito registro de visita, eu não tinha uma ficha para comprovar que a Mariazinha comprou direto do seu Joaquim. Então o Cresci disse, olha... Tu sentiu no bolso pra poder te mexer, né? Doeu. Porque vê onde é que dói, né? Aí, a partir daí, eu pensei, poxa vida, quantos corretores, talvez, né, também passam por esses problemas e não sabem a quem recorrer, não sabem como pedir uma ajuda. Então, quando eu decidi estar mais presente na nossa categoria, foi porque, obviamente, eu senti uma dor muito grande, eu me senti prejudicada e quis fazer parte para ajudar outras pessoas, porque a gente conversa, a gente tem colegas, né? Então a gente pode ajudar, né? Olha, vai lá no formulário do Cresci, entra no site, porque às vezes é o não saber a quem recorrer ou como fazer, né, O Josi? que tu pode fazer. Muitas vezes o desconhecimento da informação
de que tu tem direitos, que tu tem alguém que te defenda, também falha nisso. Eu vejo hoje o Cresci como um fiscalizador só dos estagiários. É a única coisa que eu vejo, assim, atuando para ver se o estagiário tá ou não inscrito, né? Se o rapaz tá ou não inscrito, se ele posta ou não posta, se a esposa do proprietário posta, porque também reclamam que não pode ter ajuda de ninguém, né? Tem que ser só quem tem Cresci. Mas talvez até por culpa nossa, de como corretor, só fazer denúncia desse tipo. Porque a gente, às vezes, tem corretor que tá mais preocupado da equipe do vizinho, se tá fazendo certo ou não, ou se tem ou não, o estagiário tá completo ou não, do que acontece dentro da imobiliária. E é onde eu quero chegar. Às vezes, problemas como esse de ser no bolso tu ter sentido o problema, ou de uma imobiliária ter feito todo o trabalho e o outro corretor simplesmente dizer assim, fecha comigo, eu baixo a minha comissão. E a gente não fazer esse tipo de denúncia. Eu não vejo ninguém falar. A gente fica até com vergonha de falar o nome da imobiliária que fez. Porque senão ainda pode, né? Tem proteção de dados. Só que esse aí tá prejudicando o grupo inteiro. E às vezes é recorrente, é a mesma imobiliária que tá baixando para 4%, para 3%, sem fazer um mínimo de trabalho, só fazer o contrato. Mas eu não vejo preocupação dos corretores em falar dessa imobiliária. Eu vejo naquele guri que tá começando, que às vezes não deu tempo ainda de ter a carteirinha, tá providenciando, tá fazendo o curso, né? Enfim, e não pode fazer nada, fica engessado. Mas o corretor tá lá preocupado se tem ou não tá com Cresci. Se todos da imobiliária estão com Cresci e não estão preocupados com a ética em si, né? Com o que fazer para melhorar a nossa imagem. Porque a nossa imagem, ela não é boa. O cara que teve a experiência negativa, ele sai falando um monte, né? É muito difícil alguém falar super bem de um corretor. Fala super mal e vai, né? E a gente eu acho que a gente também não dá muita trégua. Porque, querendo ou não, o Cresci tem uma quantidade limitada de funcionários, né? E tem uma demanda de serviço. Aí todos os corretores, tipo a Simone, na imobiliária dela, fica cuidando da vida do Felipe. Beleza. O Felipe contratou um estagiário. Ele tem Cresci ou não tem Cresci? Vamos pesquisar. Não tem Cresci. Vou denunciar. Por quê? Porque te prejudica, mas beneficia o Felipe. Beleza. Aí o Felipe vai defender o estagiário dele sem Cresci. Aí, quando é o contrário, o Felipe vai te denunciar. Porque o Felipe tá cuidando mais da tua vida do que da vida dele. Uhum. E isso é uma corrida de rato. E o coitado do Cresci tá ali no meio, que ele não consegue sair pra lado nenhum. Porque enquanto te beneficia, beleza, Simone, vamos continuar. Agora, quando me prejudica, não, eu vou denunciar. Mas a gente esqueceu do princípio básico de tudo isso. O serviço é a imobiliária, a categoria de corretores, né? É a nossa categoria que está sendo representada. O cara tá preocupado com o rapaz que começou, que é estagiário e que não pode fazer anúncio. Mas aí, ele faz parceria com aquele cara que trabalha na rua, que ele tem uma outra função, mas ele tem alguns contatos, e esse contato trouxe algumas pessoas interessadas em vender o imóvel, e ele vai na tua imobiliária e te oferece uma parceria e diz, eu não vou fazer o Cresci, não me interessa, mas eu tenho esses imóveis para vender. E o cara fecha com esse cara a parceria, porque tem interesse, mas fica preocupado com o gurizinho que tá começando ali, tá tentando tempo para poder. Então, às vezes a gente não entende até onde a gente tem o poder sobre as coisas, né? Mas vê o Cresci perdendo tempo com coisas que não seriam tão importantes assim, mas por denúncias. Eles têm que fazer a parte deles, né? Como é que vai receber a denúncia e não fazer nada? Não tem que fazer. Eu não sei qual é a demanda de trabalho, de conselhos que tu tem que dar. Já sei qual que é, assim, né? Dá exemplos pra nós, né? Do que acontece, que é só invento. É só invento. Né? E que… Se tá dentro do mercado, porque essa é a visão que eu tenho só do Cresci, né? Que acaba fazendo só isso e às vezes prejudicando uma coisa que tá em processo, tá em andamento, enfim, né? É porque a gente gosta de dizer que a gente paga anuidade e não tá vendo pra onde que tá indo o dinheiro, a não ser pras denúncias. O Cresci, quando eu comecei a me aproximar e entender um pouquinho, né? Porque às vezes a gente também não entende o funcionamento, né? Não tá próximo, não tá acompanhando, ou não tá indo lá levar uma sugestão, ou uma crítica, ou uma denúncia, né? Então, a gente tem que exercer o nosso papel enquanto corretor, enquanto profissional, e fazer com que essa estrutura Cresci realmente trabalhe nessas pontualidades também, né? E não só no estagiário. Porque vamos lá, a gente tem síndico de prédio. Sim, o porteiro. O que o síndico de prédio faz lá em Farroupilha?
Atualmente ele faz tudo, inclusive vender, mas eu acho que na portaria raramente a gente vê ele. Então, a gente tem outros elementos, né, que a gente também precisa se preocupar em fazer uma educação para a comunidade, porque a comunidade às vezes acaba indo direto num contato de um porteiro, de um síndico, sei lá, de um frentista, de uma pessoa que não é habilitada para intermediar uma transação imobiliária. Ela acaba se prejudicando, esse negócio não sai como deveria ser, porque obviamente a pessoa não é um profissional, não sabe que negativa tem que tirar, qual correspondente de crédito tem que buscar, qual financiamento, mas eles têm muita sorte, tu já percebeu? Cara, como eles têm sorte, porque não acontece quase nada. Mas aí que eu vou chegar, aí o cliente que fez uso dessa pessoa para tentar comprar o imóvel, ao invés dele dizer que ele não procurou um profissional, que ele não esteve nas mãos de um corretor de imóveis, ele fala mal de quem? Do corretor de imóveis. Eu reservei um imóvel pro litoral, eu cheguei lá, não tinha um imóvel, eu paguei. Quem é que estava fazendo isso? Era um corretor? Não era um corretor. Então, onde eu quero chegar com isso? Nós temos que fortalecer que o mercado precisa ser atendido, a comunidade precisa ser atendido por corretor de imóveis. Então, tem um jargão nosso, né? Imóvel só com corretor de imóveis. Por que isso? Porque aí sim, se houver alguma falha no processo com o profissional, ele tem como responder, ele é responsável. Sim. Agora, uma pessoa física que não tá habilitada para a profissão intermediar, não pode. E aonde entra o Cresci? O Cresci precisa ser informado. Se o Cresci não for informado, ele também fica de mãos atadas para poder atuar. Mas aí o Cresci pune quem? Bom, o Cresci, agora mesmo estava falando como pune, né? Ou enfim, vai lá e diz no síndico, tu não pode. Ele sabe que ele não pode, mas ele ganha bola pra fazer isso, né? Ganha bola de quem? Do próprio corretor, né? É que o que era pra ser um presente de agrado, hoje tá virando quase um AG, né? Sim. Que era pra fazer olha, eu tô te dando um vinho aqui, obrigado pela indicação, pela tua ajuda, né? O cara liga te cobrando, né? Hoje ele liga cobrando. O cara liga cobrando e ainda acha pouco, reclama. Mas tu vendeu o imóvel por X, tu ganhou Y. Tu ganhou tanto. E aí me dá só um vinho? Essa é uma prática que a gente não pode alimentar. Não é correto. É igual dar esmola no semáforo. Se tu não der, eles não vão estar. Mas sempre tem alguém que dá, né? É incrível. Como é que é a questão da denúncia, que nem as gurias estavam falando? Como é que funciona no Cresci? Então, hoje o Cresci também avançou muito em termos de facilidade e acesso, devido à pandemia, né? Antes, os cursos eram presenciais. Precisava ir até a sede do Cresci para assistir uma aula, para ter um treinamento. Hoje o Cresci investe muito em educação, em preparo. O mercado está muito dinâmico, mudando muito rápido. E para ajudar o corretor a ter mais conhecimento, a estar mais preparado para o seu trabalho, o Cresci tem uma plataforma EAD. E é um investimento alto para trazer cursos gratuitos. Ou seja, aqui vem um benefício da anuidade. Poxa, nós pagamos a anuidade, nós temos uma contrapartida que é o conhecimento gratuito e específico, né? Tem como usar a calculadora HP, né? Citando alguns. A avaliação imobiliária, Felipe. O próprio KINAI, né? O próprio KINAI. Liberou agora do Rio Grande do Sul essa semana, se não me engano. A avaliação imobiliária, o Cresci, ele cada turma que ele lança, ele tem cerca de 300, 400 inscritos na plataforma EAD. Porque a avaliação imobiliária vem de encontro ao que a gente conversou no início. Como é importante a gente ter propriedade, conhecimento para ajudar o vendedor a precificar de forma correta o seu imóvel. E para precificar de forma correta, o corretor precisa se preparar. Ele precisa buscar conhecimento e ferramentas. E o Cresci, ele proporciona isso através da plataforma EAD. Fotografia imobiliária e documentação imobiliária, junto com a avaliação, são os cursos mais buscados e procurados na plataforma EAD do Cresci. Mas graças a Deus agora o KINAI está sendo reconhecido pelo curso do... Eu nunca vou me esquecer que há uns 3 anos atrás, quando eu fiz o curso do KINAI, eu ainda liguei para o Humberto para entender melhor o curso. Não, é gratuito, é bom, beleza, ótimo, né, maravilha. Só que ele não é reconhecido. Como? Sim. Bom que mudou, né, Josi? Que bom que mudou, daí eu fui lá e tive que pagar, né? Beleza, mas agora é de graça e é reconhecido.
E respondendo a tua pergunta, Felipe, em função de todas essas mudanças da pandemia, então o Cresci também teve que se reinventar e facilitar o atendimento, acesso, os cursos de forma digital. Então o nosso Cresci no Rio Grande do Sul, ele cresceu muito, né? Porque antes era tudo físico, era tudo papel, era tudo formulário, era presencial. Hoje a gente tem essa acessibilidade. Então a denúncia, né, ou o pedido de socorro, olha, tá acontecendo isso aqui no meu bairro, aqui na minha cidade tá acontecendo isso, ele pode ser feito pelo formulário da fiscalização no site do Cresci. Então é só acessar lá na aba, abrir o formulário, tu tem a opção de se identificar ou não se identificar, né? E aí tu pode mostrar para a fiscalização do Cresci aonde que tá acontecendo a infração ou aonde que tem algo acontecendo e precisa de uma presença, porque aí sim os nossos fiscais precisam se deslocar até o local para poder juntar as informações, colher, fazer o auto. E aqui vem uma outra informação importante, que o Cresci também fortaleceu a frota, fortaleceu a quantidade de fiscais, né? Então hoje a gente tem veículos e nós temos mais profissionais atuando na fiscalização. Logicamente que o litoral gaúcho é a maior demanda, né? Principalmente em época de veraneio, por conta dos aluguéis de temporada, né? Que isso tem que ser feito só com corretor. Deveria, né? Não pode ser feito de forma direta, porque é isso que coloca a população em risco. Eu vou alugar o imóvel, mas eu tô alugando direto. Poxa, você tá se colocando em risco. Procura um profissional. Faça essa alocação, faça essa compra, essa venda com um profissional. É um investimento, né? As pessoas não entendem essa importância, né, do investir em. É uma assessoria que nós prestamos para que tanto o vendedor tenha o resultado seguro, tranquilo e de acordo com seus objetivos, e tanto o comprador ou quem está alugando, com a assessoria do corretor de imóveis, que isso aconteça de uma forma correta. E é aqui que a gente tem que fortalecer um trabalho mais colaborativo. Eu quero uma ficha de visita, eu quero uma dica aqui. A gente tem que se unir em boas práticas. Sim. E também nos unir em dizer, olha, tem alguma coisa de errado, que não é o estagiário, né? Porque o estagiário tem um tempo de maturação. Ele se inscreve no curso técnico de transações imobiliárias e ele não recebe o Cresci em 60 dias. Ele vai receber o Cresci em 180 ou em 9 meses. Vai depender da formação dele, das provas. Então não adianta a gente denunciar, porque a gente sabe que o estagiário, ele faz o estágio presencial com um responsável. Teoricamente, né? E ele fica ali restrito a algumas atividades de aprendizado. Que é justamente estagiar. Por isso é o estagiário. É necessário ter o estagiário na imobiliária. Sim. Né? Só que ao mesmo tempo a gente vê muitos responsáveis dos estagiários que só assinam o formulário. Porque ensinar propriamente dito é muito difícil. Claro, isso só acontece aqui em Bento, tá? Eu achei que ele falou. Não, é que eu ouvi falar. Mas ele não dá assessoria pro estagiário. Ele tá ocupado lá na rotina dele, ele tá ocupado com os clientes dele. E, desculpa a palavra, mas não tá nem aí pro estagiário. Aí o estagiário vai lá e pergunta uma coisa, ele responde no automático, mas não olha o contexto, não olha a história, não dá a base pro cara, não faz o papel dele, né, propriamente dito. Aí saem os estagiários que, nossa, até ele pegar realmente no ritmo, vai 2-3 anos, né? Se pega, né? Se dura no mercado isso, Se né? durar. E hoje a gente sabe que a profissão de corretor é uma profissão cara, né? Uhum. Se manter e muitas vezes demorar 6 meses para receber uns honorários, né? Cara, vai receber, tem que ter uma organização financeira. Agora tem que ter uma organização financeira muito boa, né? Eu vejo muita gente que quer entrar no mercado, eu falo, cara, se prepara financeiramente. É que o custo de vida é porteiro... X, se prepara para X de um ano. Porque hoje em dia... Tem que ter uma reserva, né? Tem uma reserva muito boa. Pro porteiro é fácil, porque ele tem o trabalho dele ali com CLT bonitinho, né? Então, tipo, isso que tá entrando é extra. É melhor dos mundos. Mas para quem é corretor de verdade, por isso que a gente bate tanto na questão de termos, de nos valorizarmos, de não baixarmos as nossas comissões, porque a gente já cobra o mínimo,
né? Se a gente for olhar, a gente já cobra o mínimo da sugestão da nossa tabela FIP. Que é sugerido, né? Exatamente. Pode ser cobrado a mais, né? Sim. Mas a gente faz a sugestão que é tabelada ali. Aí dentro a gente já trabalha oferecendo inicialmente o mínimo, que é o 6%. Aí a pessoa vai lá e baixa para 3, para 4. Sério? E depois, se der um problema, daqui a 4 anos, tu ainda é responsável? Daqui a 4 anos der um problema, tu vai tirar dinheiro, tu vai ter que pagar por isso? A gente teria mais muito tempo. Gostaríamos de ter mais tempo, aliás, né? De falar de Remax, de parcerias, de Cresci, de BOs. Não conseguimos falar de uma pérola do Cresci, né? Não tem nenhum Não trator teve hoje. tempo, né? Não, Vamos falar, né? Nós agradecemos muito o teu tempo, a tua disponibilidade aqui com a gente, né? E estamos aí, próximo encontro, né? Estaremos aqui novamente, esse time que vos fala sempre com muito prazer e muito entusiasmo. Isso aí. Isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau.